E fala, gente, tudo bem? Primeiramente, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para os alunos aí do cursinho que estão aí compartilhando e assistindo esse conteúdo. Essa vai ser a primeira aula de revisão, né? Vai ser o primeiro dia, nós estamos soltando aí, dividido em 3 dias aulas, né, de revisão para a segunda fase da Unesp. Aí um jeitinho interativo para a gente dizer. Primeiramente, o nosso conteúdo é grande, né, de biologia animal, e sempre eu parei para estudar, para dar as aulas para vocês, e sempre pelo menos uma ou 2 questões de biologia animal caem na prova da VUNESP na segunda fase. Eu trouxe alguns temas aqui para vocês que eu dou com certeza que vão cair na prova. Eu trouxe um mais especificamente, que já foi tema das nossas aulas, que provavelmente ele tende-se a cair agora na segunda fase, por causa do momento que estamos vivendo pandêmico. A Unesp gosta de trazer uma problemática social na prova dela. E nada melhor do que colocar na prova de biologia essa problemática tão atual nossa. E o conteúdo que eu trago é o conteúdo da última aula que eu dei, no CAUR, que é sobre a parasitose humana. Eu vou fazer explicar rapidamente o que que é a parasitose humana. Eu trouxe esse conteúdo, assim, especificamente, assim, pra gente, que vai ser o conteúdo mais detalhado que eu trouxe, mas mesmo assim eu vou passar resumido, porque a gente já tem essa aula, porque é o conteúdo que provavelmente eu acho que deva cair na prova. Mesmo que não caia, por exemplo, na prova de biologia humana, que é a que esperamos que caia, eh, pode ser que caia, por exemplo, numa redação, né, pelo problema pandêmico que estamos vivendo. Mas vamos lá. A parasitose humana, o parasitismo é a relação entre seres vivos de diferentes espécies em que um deles, o parasita, se beneficia do outro, hospedeiro, prejudicando esse último. Existem parasitas tanto do reino vegetal quanto dos fungos. Isso aí a gente já teve até nas aulas de zoologia lá no começo, o primeiro tema onde que eu explico. Aí a parasitose humana, como o próprio nome diz, no próximo parágrafo ali, ele só está dizendo que a gente vai estudar doenças que são especificamente dos humanos, e ele fala que são divididos em algumas partes, cada tipo de doença, por exemplo, e ele só está dando um grande abreviamento sobre isso. Mas o que que é interessante a gente entender aqui? Que parasitose humana nada mais é do que um parasita se beneficiando de um hospedeiro. No caso da parasitose humana, é um parasita se beneficiando de um hospedeiro humano, ser humano nós. E aqui, verminose. E por que que eu trouxe esse tema? Porque a gente vai estudar ali um pouco mais pra frente sobre as viroses, mas é isso, entendeu? A interação, o que, por exemplo, o vírus, o Covid, ele afeta na gente, entende? Vamos lá, verminose. As doenças causadas por vermes, na maioria das vezes, depende do contato direto ou indireto. O jeito de você contaminar, normalmente eles são por, por exemplo, água, contato, por exemplo, estando em alimentos. Eles são do grupo invertebrados, onde que eu já dei essa aula para vocês sobre filo, por exemplo. Aí eu vou passar para outra divisão. A outra divisão seria a virose, como aqui a gente também já teve. A maioria das viroses é transmitido pelo contato da secreção contaminante, mas o vírus pode ser transmitido tanto pela água como pelo ar, por exemplo. E dentre os vírus a gente tem vários. A gente tem o vírus da AIDS, a gente tem tantos, a gente tem viroses, que causam diarreias, e a gente tem o vírus da Covid, que provavelmente caia na prova. Por quê? Porque é um conteúdo atual, né? A Vunesp gosta de trazer e pode ser que caia, por exemplo, numa redação ou numa outra questão, por exemplo, de geografia ou algo assim, que vocês têm embasamento sobre o conhecimento. Então, essa aula de revisão nada mais é do que uma leve revisão e também um aviso a vocês
da provável matéria que vai cair. Eu dou com certeza que pelo menos uma ou 2 das matérias que eu trouxe para vocês aqui vão cair. Então, essa aula de revisão nada mais é para a gente ter uma lembradinha, lembrar, mas eu recomendo vocês a estudarem também. E lógico, deem uma olhada mais sobre vírus, quando vocês forem estudar sobre parasitose humana. Aí a gente também pode destacar os protozooses, que são doenças causadas por organismos unicelulares, pertencentes aos grupos do reino protista. Eh, a gente também trouxe aqui, eu também trouxe para vocês as bactérias. As bactérias são organismos microscópicos unicelulares bastante conhecidos pelas doenças que causam na população humana. Apesar de várias bactérias serem patogênicas, não podemos esquecer, no entanto, que a grande maioria das espécies das bactérias não causam danos a humanos. A gente conhece alguns alimentos que contêm bactérias, por exemplo. Existe diante da Anvisa uma certa quantidade que cada alimento pode ter, por exemplo. Ou seja, isso quer dizer que a maioria das bactérias não causam grandes problemas a nós seres humanos. Porém, existem inúmeras bactérias também que fazem grandes danos a nós seres humanos, né? A gente destaca as várias doenças relacionadas a isso, tanto que um, um dos remédios, não um remédio específico, mas uma das coisas que mais são prescritas por médicos quando estamos doentes são antibióticos, são antibactérias. Uma coisa que é legal de se destacar nessa matéria, que eu também já disse em aulas anteriores, é que para o tratamento, por exemplo, de fungos, eh, e bactérias, existe um remédio para combatê-las. Como assim? A gente vai, toma um remédio e esse remédio ele age diretamente, ele age diretamente a essa bactéria ou esse organismo que está dentro do seu corpo como um hospedeiro, como a gente já disse no começo da aula. Beleza. Já na questão dos vírus, não existe, por exemplo, remédio que combata diretamente o vírus. Existem vacinas e existe como tratar a os problemas que esse vírus causa ao nosso corpo. "Ah, professor, mas já existe hoje em dia, por exemplo, eh, estudos sobre remédios contra vírus, por exemplo, sim, existe, mas se caso perguntar ou cair, essa que é a resposta. Só se, por exemplo, o próprio exercício está dizendo sobre um remédio diferente ou sobre algum tratamento diferente. Mas para vírus não existe tratamento direto, algo que combata o vírus, por exemplo, direto. Você consegue tratar o que ele causa a gente. Por exemplo, a gente destaca, eh, nós destacamos, por exemplo, o vírus da AIDS. Ninguém morre de AIDS, por exemplo, ninguém morre de AIDS, e também não existe um remédio que combata o vírus da AIDS. A gente consegue, eh, em questão de tratamento, ele se toma alguns chamados coquetéis que aumentam ali a imunidade, porque aí quando a gente já estudou sobre sangue também, a gente fala ali dos glóbulos brancos, por exemplo, mas, como eu disse, você trata o que ele causa de ruim no seu corpo, mas você não consegue tratá-lo diretamente. Na questão da Covid, por exemplo, você consegue tratá-lo, né. Você consegue ter uma vacina para você aumentar a imunidade e criar resistência a esse vírus, mas você não existe um remédio, por exemplo, que combata o vírus diretamente. Lógico que durante a pandemia, por exemplo, a gente já escutou ou a gente já viu alguns casos, por exemplo, da cloroquina, que não foi confirmada, que não cabe muito a gente falar nessa aula, porque eu acho que dificilmente vai cair em questão da cloroquina, mas não foi nada confirmado pela Organização de Saúde, por exemplo. É bom a gente entender esse conteúdo, se caso cair na redação, por exemplo. Não foi confirmado pela Organização Mundial de Saúde, a procedência, o quão bom é, por exemplo, a cloroquina. Foi testado porque a Covid, por exemplo, a taxa de morte dela é acima, é menos de 20%, por exemplo.
Então, se você quando você tem várias pessoas com esse problema e você aplica esse remédio ou esse tratamento, lógico que a grande maioria das pessoas não vão morrer ou criar grandes problemas em questão da Covid, porque é uma doença que tem uma taxa etária baixa de morte. O problema é que ela se multiplica muito, né? Mas, ou seja, a taxa etária dela é, por exemplo, menos de 20, menos de 10%, por exemplo. Eu não sei hoje, é uma falha. Eh, mas é lógico, você aplica esse remédio, poucas pessoas vão morrer, porque é o caso da Covid. Acontece que ela se multiplica muito rápido. Ou seja, não existe diretamente um remédio que trata esse vírus. Tanto o vírus, tanto o vírus da AIDS, por exemplo. No caso da dengue, você tem tratamento para as doenças da dengue, você tem tratamento para o que ela causa, por exemplo, mas você não tem um tratamento direto ali, você não tem um remedinho escrito contra a dengue, por exemplo. Eh, e aqui eu já trago um exercício, bem direto, que é o jeitinho que a Vunesp gosta de tratar, né. Um jeitinho que, por exemplo, é o que vocês vão pegar, eu vou mostrar para vocês como a gente deve pensar em realizar o exercício, e uma coisa que agora é muito importante, como assim? Nas provas anteriores, alguns professores já devem ter falado que às vezes a resposta do exercício, ela está diretamente ali no próprio texto, ou ou você pode algumas vezes descartar um pedaço do texto para responder a questão. eh, Agora é muito diferente. Agora quando você vai para uma segunda fase e você vai prescrever, qualquer coisa ali tira um ponto seu, e um ponto, às vezes, é muito mais de um aluno que passa na sua frente, às vezes é 2, 3, 4, 10, dependendo para que você vai prestar. Por exemplo, medicina, às vezes um ponto passam 10 na sua frente, 10, 15, 20. Ou seja, agora na segunda fase é uma questão mais trabalhosa, você tem que escrever, se você não escreve de um jeito correto, às vezes você coloca o que eles querem, mas não da maneira ou ordem que eles querem, eles vão tirar ponto de vocês. Então, agora é mais trabalhada. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz quando eu fiz a Vunesp, e eu pensei, é lógico que cada um tem um vídeo diferente, e a gente vai aplicar na forma escrita. Vamos lá, gente, para a questão sobre o conteúdo que eu acho que vai cair nessa prova. Em uma peça teatral, ensinada na escola para um trabalho de biologia, três personagens mantiveram o seguinte diálogo: o Aedes aegypti, mosquito da dengue. Estou cansada de ser considerada a vilã da dengue. Afinal, também sou vítima, também sou parasita, também sou parasita, também sou parasitada. E por culpa dos seres humanos, que me oferecem alimento contaminado. Esse foi o primeiro diálogo. O outro é Triastoma infestans. Desculpa pela pronúncia do nome, mas aqui, né, não é tão fácil assim o nome desse jeito. E eu, então? São os próprios seres humanos que levam o parasita da doença de Chagas para dentro do próprio corpo. Eu não inoculo nada em ninguém. E o próximo, continuando o exercício, o último ali, é Pulex irritans, que é a pulga. Eu sou ainda mais injustiçada. Nem eu, nem as outras espécies de pulgas são capazes de transmitir micro-organismos prejudiciais aos seres humanos. Sequer somos parasitas, mas ainda assim nos associamos a doenças. Quanto ao máximo que já fazemos é provocar uma coceira e uma ardência alérgica. Então, gente, ó, aqui para quem assistiu a minha última ou penúltima aula, cara, consegue matar essa questão de um jeito fácil. Por quê? Porque na aula eu falo e comento do barbeiro e da pulga. Diretamente eu explico para vocês doenças sobre eles, e o Aedes aegypti também, quando eu falo sobre a dengue. Ou seja, se assistiu ali, matava essa questão.
que que ele pergunta lá pra gente? Eh, a primeira, 2 desses personagens apresentam argumentações biologicamente corretas. Cite um desses personagens e explique por que sua argumentação está correta. Gente, é fácil. Ó, lá quando ele fala do mosquito do Aedes aegypti, o que que ele diz? Primeiro a gente vai ler e a gente fala: "Estou cansado de ser considerado a vilã da dengue". Verdade. O Aedes aegypti é o vilão da dengue. Afinal, também sou vítima, também sou parasitada. E por culpa dos seres humanos, que me oferecem alimento contaminado. Gente, o que que acontece também no mosquito da dengue? Não é só, por exemplo, o mosquito da dengue que nos transmite o vírus da dengue. Nós também passamos para eles o vírus da dengue. Como assim? Gente, se um mosquito, por exemplo, ele vai e nos pica lá, tá pegando o nosso sangue, e o nosso sangue, e nós estamos com o vírus da dengue no nosso corpo, nós passamos para ele também o vírus da dengue. Ou seja, não é só ele que é capaz ali de levar esse vírus. Se ele pega nosso vírus, eles também são eles também são parasitados, ou seja, eles também pegam de nós seres humanos. Ou seja, muitas das vezes, como ele diz, a culpa é dos seres humanos que lhe oferecem um alimento contaminado, no caso, o nosso sangue contaminado, o que ele pega e ele passa para outro. Beleza, matamos, tá correto, legal. Vamos falar do barbeiro. E eu então? Gente, eu falei isso pra vocês na aula, tenho certeza. São os próprios seres humanos que levam o parasita da doença de Chagas para dentro do próprio corpo. Eu não inoculo nada em ninguém. Diferentemente do mosquito da dengue que vai lá, senta na gente, pica e injeta ali em nós, o barbeiro, eu expliquei isso na aula, ele é parecidinho com. Ele é conhecido, você tem maior. Você vê ele falar mais eles ali naquelas regiões do norte, ali no Amapá, por exemplo, Pará. Acho que acho que 80% do açaí do mundo é produzido no Pará. E o que acontece? Esse o barbeiro ele fica ali, por exemplo, no na semente do açaí, e aí quando o cara vai lá, colhe, e ele vai junto, e ali às vezes você tá sendo preparado ali o açaí com o esse vírus que estava no barbeiro ali triturado. Quando chega aqui em São Paulo essas coisas pra gente, sim, já não chega mais porque o açaí normalmente ele é pasteurizado, mas para o pessoal lá no Pará que come esse açaí como fosse arroz e feijão, ele já tem maior incidência do vírus, desse problema causado pelo barbeiro que ataca o coração diretamente. Mas, quando esse parasita ali, quando o barbeiro, ele vem em nós, ele passa por nós assim, ele passa no nosso braço, por exemplo, é um dos jeitos mais fáceis dele contaminar nós seres humanos, ele passa no nosso braço, e ali ele coloca esses como se fossem uns ovinhos, e pica, e sai. E aí incomoda essa picada nossa e a gente coça. No que a gente coça, nós mesmos, o nosso coçar, a gente abre ali, por exemplo, eu não sei como se diz de nome técnico, mas a gente abre alguns cortes ali que tem diretamente com o nosso sangue tem fluxo sanguíneo, e aí o óvulozinho entra no nosso sangue e aí ele já está dentro do nosso corpo, por causa do fluxo sanguíneo e tudo que a gente sabe. Ou seja, ele não inocula nada na gente, é nós mesmos, ser humano, que colocamos esse vírus dentro do nosso corpo. Já no caso da pulga, eu disse claramente na aula que na Europa foi uma pandemia também. Na Europa teve o grande problema chamado da peste bubônica. Que era a peste bubônica? Ela nada mais foi causada por causa das pulgas dos ratos. Como assim? Na Europa, antigamente, né? Se hoje em dia, por exemplo, aqui no Brasil,
A gente não é 100%, a gente não tem 100% no nosso país saneamento básico, muito pelo contrário, longe disso, né. Nós aqui de São Paulo, que vivemos em São Paulo, somos um pouco privilegiados em questão do resto do Brasil, mas mesmo assim em São Paulo não é 100%. Tem vários lugares em São Paulo que não existe saneamento básico, mas naquela época na Europa não existia saneamento básico, aonde tinha carne tinha rato, o essa pulga saía, passava nas pessoas, e essa pulga muitas vezes estava contaminado ali com esse problema que gerava a peste bubônica. Ou seja, a pulga era ali o grande, por exemplo assim, o parasita que levava ali essa doença para a gente. Ou seja, é mentira. A a pulga ela só não é uma coisa que causa, como diz ali, coceira, assim, por exemplo. Não, muito pelo contrário, já foi responsável, né, diretamente por uma pandemia que houve na Europa, né. Uma coisa interessante de se falar é que, tecnicamente, a cada 100 anos, existe uma grande pandemia, né, no país não, desculpa, no mundo. Em 1920, em 2020 houve agora o Covid, que nós estamos passando por esse problema. Há 100 anos atrás houve, eh, a gripe espanhola, 100 anos antes a malária, 100 anos antes a peste bubônica, ou seja, a cada pelo menos 100 anos existe sim, há uma grande pandemia, levando em consideração os últimos 500 anos. Já é uma coisa da gente se preocupar, né. Lógico, a gente também teve algumas endemias, eu acho, por exemplo, na África, por exemplo, mas aí o problema já tem muito mais social, se dizer. Então, como que você deve responder isso que comentamos aqui para a pergunta ali, né, para o corretor dar corretamente para vocês. O personagem Aedes aegypti está correto porque os mosquitos, ao serem infectados com o vírus da dengue, são parasitados e, portanto, prejudicado por eles. Além disso, adquirem o vírus ao picar uma pessoa contaminada. Também poderia ser citado como correto o personagem que representa o barbeiro. O percevejo, que é o vetor da doença de Chagas, elimina os protozoários através de fezes durante ou após a picada aos seres humanos. Dessa forma clássica, ao coçar o local da picada, a própria pessoa acaba arrastando os parasitas para o interior do seu corpo. Esse é o jeito correto que deveremos escrever ali para o corretor. É lógico que eu comentei isso com vocês e a própria escrita ali já influencia o corretor. A questão. Já a parte B, a personagem pulga não está correta, pois ali, né, existem espécies de pulgas que podem ser transmissoras de doenças humanas, como a peste bubônica, uma doença bacteriana. Além disso, o próprio hábito eh, hematofódico, que já permite classificar as pulgas como os parasitas. Sequer são os parasitas, ou seja, ela falou: "Sequer são os parasitas". Não, já podem ser classificados como parasitas. É que, gente, é um outro tema que recomendo estudar. Por quê? Por exemplo, se vai cair parasitose humana, há uma grande chance de cair parasitose humana. Trouxe para vocês diretamente 3 temas, e eu falo com certeza que, entre as perguntas de biologia, não me engano, devem ser 3 que vocês vão responder, pelo menos uma dessas questões eu tenho certeza que vai cair algum desses outros temas que eu vou trazer para vocês. Trouxe parasitose humana específico para a aula não ficar muito grande, né, para a gente não ficar aqui apresentando, porque, como eu disse para vocês, vocês devem aí estudar um pouco mais a fundo, mais afinco ali o próprio tema. Mas eu trago, meu, com quase 90% de certeza que caia uma questão, pelo menos desses 3 temas, e
Eu vou até além que às vezes pode ser que caia mais de uma questão, por exemplo, desse tema. É lógico que a gente não pode descartar citologia e botânica, que também tem a sua presença no vestibular, né? Mas quando cai em biologia humana, provavelmente será algum desses temas, né? No caso da prova da VUNESP, né? A gente tem grande diferença, mas não cai aqui, né? Pode ser que caia ali sistemas humanos, pode ser, mas é uma área muito grande e não compensa trazer para vocês nessa aula de aqui pré-prova, né? Com certeza, algum desses três temas que eu trouxe para vocês vai cair, né? Pode ser que caia ali também sistemas humanos, mas como que é? São vários sistemas. Normalmente pode ser que caia o sistema circular, que normalmente é o que cai ali, que fala do coração, essas coisas. Sistema sanguíneo, mas é de fácil compreensão. A gente tem aula, recomendo vocês assistirem. É, sistema nervoso, às vezes pode ser que caia, mas é difícil. Mas ó, zoologia, ecologia que eu vou falar ali por último. E a parte das doenças que eu disse pra vocês, provavelmente devam cair sim. Como que eu disse pra vocês, ó, trouxe provas atualizadas, trouxe provas de 2019 e 2020. E pode ser que caia, gente. Aí vamos lá. Não, ó, eu pulei aqui sem querer. O que é a zoologia? Como eu disse lá na primeira aula nossa, a zoologia é a ciência que estuda os animais, bem como as relações entre eles, e o ambiente que vivem. A zoologia estuda também a estrutura dos animais, de que constituem seus tecidos, propriedades e funções celulares, né? Se você, eu recomendo vocês assistirem a primeira aula lá, mas foi, ó, simples, é um adentro, é fácil entender. É a relação que os animais têm entre si e as relações que eles têm com as funções celulares, por exemplo. Quando a gente for estudar ali em ecologia, ele, a partir do momento que tecnicamente acaba a zoologia e a taxonomia ali, entra a ecologia, por exemplo. Mas foi o que eu falei para você ali, a zoologia estuda a parte das células, interações ali do animal próprio, sim, do animal específico. É, zoologia, vamos lá. Aí uma parte da zoologia é a taxonomia, que aí é interessante a gente entender, né? Na segunda fase eles gostam de trazer isso, que a taxonomia é a disciplina biológica que define os grupos de organismos biológicos com base em características comuns e dá nome a esses grupos. Para cada grupo é dada uma nota. Os grupos podem ser agregados para formar um supergrupo de maior pontuação, criando assim classificações hierárquicas. Ali, quando a gente estudou reino lá na primeira aula, é interessante a gente gravar os reinos. Isso aí normalmente cai ali quando a gente estava falando de doenças, ali já caiu ali em questão, quando caiu grupos ali do reino fungi, do monera, que ele podem causar doenças, né? Ali sim, os reinos é fácil gravar, tem o plantae, animae, protista, o fungi e o monera. Gravou isso, gente. Ó, já era. Em questão do reino, vocês já sabem. F, e em questão das estruturas de cada um ali dos reinos ali, cara, é só você assistirem lá, ter a leve compreensão, vocês vão entender quem que é heterógrafo, tudo, tudo. É de simples compreensão. Aí também, mas sobre a taxonomia, o que que pode cair? Ó, normalmente, classe e a ordem em família, é mais difícil cair. Ou seja, se for cair realmente, é mais difícil cair classe, ordem e família. Mas às vezes você encontra. Mas a partir de ordem, família e gênero, é questão mais de você ter ideia e é lógico, o nome nessa hora influencia muito, né? É, mas assim, ó, estudou bastante reino que cai filo, gênero, que é a espécie, né? A espécie do animal, por exemplo, do animal da espécie que a gente está analisando, já, já matou taxonomia. Ecologia. Ecologia é um outro tema, um tema que cai muito no Enem. Eu acho que se
deve ser o tema que mais cai na parte de biologia humana. A ecologia é uma especialidade da biologia que estuda o meio ambiente e os seres vivos que vivem nele. Ou seja, é o estudo científico da distribuição e abundância dos seres vivos e das interações que determinam a sua distribuição. As interações podem ser entre seres vivos ou com o meio ambiente. Ecologia, simples. Estuda o ambiente com o ser humano, estuda o ser humano, digo, o ser vivo com outros seres vivos, os outros seres vivos com o ambiente e assim vai. Eu tenho uma grande explicação. A ecologia estuda diretamente a partir ali do organismo, ou seja, estuda a espécie. Aí, passando, é como se fosse taxonomia que existe algumas divisões. Existe a primeira divisão que é organismo, que é a própria espécie, é um só ser humano, por exemplo, assim, é eu, ser humano, eu, João Pedro. A população é eu, João Pedro, que interajo com uma outra pessoa, um outro ser humano. A comunidade sou eu, a minha interação com o boi, com a vaca, com a galinha. O ecossistema é a minha interação com todos esses animais e o ambiente onde que eu vivo. Aí a gente tem o bioma, que aí já é de mais fácil compreensão, que a gente estuda ali em geografia, né? Nem me atrevo a colocar, falar sobre bioma agora, porque vocês já provavelmente devam ter ali em geografia, e a biosfera ali, que é o nosso planeta. Ou seja, essas são as divisões ali da ecologia. E é lógico que a gente tem alguns por isso, por que que eu recomendo, eu digo que a ecologia é interessante aqui, vocês pegarem para ver, porque existe muitos, mas muitos nomes técnicos que caem nas provas. Mutualismo, eh, se existe habitat, existe tantos nomes técnicos que não compensaram eu trazer agora nessa aula de revisão, porque eu digo que foi como eu falei para vocês, compensa vocês chegarem lá, dar uma revisadinha. Cara, é simples, gravou, já era, matou. E aqui eu trouxe mais um exercício para a gente ver, porque é o que realmente compensa falarmos aqui nessa aula de revisão. O projeto da Lei 5.989 de 2009, que originalmente pretende liberar a agricultura com tilápias e carpas, espécies não nativas no Brasil, em reservatórios de usinas hidrelétricas, que tramita agora no Senado. Facilita o uso de espécies não nativas na agricultura em reservatórios de usinas que podem ser altamente prejudiciais ao meio ambiente aquáticos brasileiros, já que as represas recebem rios afluentes. Deste modo, os peixes criados ali poderiam chegar a diversos ambientes do país por esse caminho. Um dos grandes problemas, e cai bastante nas provas, esse problema relacionado à ecologia em específico, em questão do que? De predador à espécie. Vocês provavelmente já devem ter visto, é uma espécie chamada caramujo aqui. Por exemplo, na minha cidade tem muito, principalmente na época que chove. Esse caramujo, por exemplo, ele não é típico no Brasil. Ele trouxeram ele no intuito de servir como alimento. Como assim alimento? Vocês têm noção, ou já devem ter ouvido falar, de um alimento, né, caro, conhecido bastante, por exemplo, tipo em alguns restaurantes franceses e italianos, chamado escargot, né? Eles trouxeram esse tipo de caramujo no intuito de servir como escargot, mas na hora como escargot, mas na hora de comer ali, eles viram que não tinha um gosto gostoso, essas coisas, e, de forma irresponsável, descartaram no ambiente deles lá, que eu acho que, se não me engano, foi no Nordeste que isso aconteceu. Eh, Como não tem parasita, porque não é uma espécie típica do ambiente, não tem parasita, sem parasita e tendo bastante alimento, né, para o próprio,
ele cresce, 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 a espécie cresce, 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 e nada impede ela o seu crescimento, né. Ou seja, ela chegou ao Brasil inteiro, hoje ela é um parasita no Brasil. Ou seja, quando a gente voltando aqui para o exercício, quando a gente pensa que estuda, qual que é o problema aqui deles permitirem ali as tilápias e as carpas aqui? Imagina, é o mesmo problema do caramujo. Se eles soltam ou deixa ali essa espécie solta ali na represa e ela sobe os afluentes, por exemplo, gente, tem grande perigo ali dela não ter propriamente dela não ter provavelmente uma espécie predadora, ou seja, vai crescer, 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 crescer. Existem casos nos Estados Unidos, por exemplo, de rios que só do pessoal passar com barco, esses peixes pulam, vão para lá, vão para cá. Só de passar, fazer mão ali, eles já acham que é algum alimento, vão e pula. Por quê? Porque foi tratado de maneira indevida, soltaram muito essa espécie, não tinha predador, a espécie cresceu, 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 e chegou a um ponto que nem alimento para elas próprias tinham. Ou seja, grande problema que tem é dessas tilápias, ou seja, passarem a para o Brasil inteiro, porque tem, por exemplo, afluentes, elas se tornarem prejudiciais ao ambiente, porque às vezes a sua população cresce, cresce, cresce e não tem alimento e espaço para elas próprias, ou, por exemplo, elas comem e alimentam de. É que no caso específico dos peixes não, mas, por exemplo, se você soltar algum animal predador, imagina, ele pode dizimar ali espécies nativas ali do Brasil, por exemplo. Mas, ou seja, existe grande problema de você trazer uma espécie não nativa do próprio país para um ambiente aqui e soltar ao ar livre, por exemplo. A pergunta é: supondo que antes da introdução da espécie não nativa, o ambiente já havia atingido sua carga biótica máxima, ou seja, capacidade limite ou capacidade de carga. Explique por que a presença dessa espécie não nativa de peixes pode ser prejudicial ao ambiente aquático naturais brasileiros. Como eu disse, às vezes não tem predador para essa espécie, ela vai crescer, crescer, crescer e vai ali já atingiu essa espécie, essa capacidade, mas vai ali sobrecarregar esse espaço, né, com carga de alimento, carga de espaço, essas coisas, matando outras espécies, por exemplo. Ou às vezes o próprio o próprio peixe, por exemplo, ele acaba e desvasta, que já aconteceu já com algum, por exemplo, o javali, por exemplo, ele devasta lavouras. No caso ali, pode ser que essa carpa, essa tilápia cresça, 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 coma todo o alimento ali nativo. No caso do peixe é mais difícil, lógico, mas aconteça, não tem ali, eh, não vai ter ali predador natural, porque não é uma espécie nativa, às vezes não vai ter o predador, e aí causa o grande problema? Essa é a primeira pergunta. Além das espécies não nativas de peixes, que outros organismos associados a essas espécies podem juntamente ser produzidos nesse ambiente aquático? Explica o impacto ambiental que esses organismos podem causar no tamanho da população. Isso aqui é simples. Quando a gente estuda ecologia, por isso que eu recomendo vocês estudarem um pouco, a gente entende-se que pode ser que ela traga um parasita dele próprio, que não está no ambiente, e parasita a gente sabe que é problema. Mas vamos lá para a resposta do exercício correto. A. Como o ambiente já havia atingido sua carga biótica máxima, como eu expliquei, né, às vezes alimento e espaço junto, a introdução de qualquer espécie sobrecarregará ainda mais, gerando desequilíbrio na comunidade. Né, como que eu disse para vocês lá, comunidade. Comunidade é várias espécies ali no ambiente ali. Sobrecarregará ainda mais o desequilíbrio da comunidade. Além disso, por se tratar de espécie não nativa e por não apresentar de modo geral inimigos naturais nesse ambiente, a tendência é que elas estabeleçam competição com as nativas, sobrepujando-as. Ou seja, como eu disse para vocês, vai ter a competição, às vezes vai faltar alimento, né?
para o ambiente e vai morrer. Quando a gente estuda cálculo, né, cálculo 1 ali, a gente estuda também ali o limite de população, lógico que não vai cair isso na prova, mas é interessante entender que até para nós seres humanos, né, existe um limite de população aqui na Terra. Vamos lá. Podem ser introduzidos organismos para na questão B, né, quando ele fala que quais outros problemas podem trazer ali junto com essa espécie. Podem ser introduzidos em organismos parasitas dessas espécies não nativas. Apesar de os parasitas serem, de modo geral, específicos das espécies não nativas, pode ocorrer que também parasitas a essas espécies nativas. Neste caso, essas espécies nativas serão prejudicadas por não possuírem defesas naturais contra esses parasitas. Nossa, mas isso existe? Gente, se nós seres humanos, em algumas tribos, né, indígenas, que eles também são seres humanos, se eu digo que assim, eles também são seres humanos em questão de ambos são a mesma espécie. E eles, por exemplo, eh, que não que eles não como eu posso dizer para vocês? Eles eles não estão acostumados a ter o vírus que nós, por exemplo, aqui na cidade temos, por exemplo, os vírus da gripe. Se eu gripado vou numa tribo indígena, por exemplo, lá do norte, aonde dificilmente eles vão em uma civilização, por exemplo, eu posso dizimar a população indígena desse lugar. Por quê? Ambos são seres humanos, ambos somos a mesma espécie, mas ele não está acostumado com a carga viral que eu tô, por exemplo. Ou seja, às vezes a gripe para mim, como eu tô nesse momento, né? Desculpa. Às vezes a gripe, por exemplo, pode ser nada para mim, mas para eles que não estão acostumados com essa carga viral, pode ser algo grandioso. Ou seja, se para nós seres humanos existe essa diferença, imagina para peixes, por exemplo, que não existe, que não tem a mesma eh, tipo de produção que nós seres humanos, né? E, gente, foi isso que eu disse. É, para finalizar, gente, eu desejo a vocês aí que vão realizar essa segunda parte aí, essa segunda prova, uma boa sorte. Sorte é sempre bom a gente ter. É lógico, esforços, tudo é, mas sorte é bom, né? Eu tenho certeza que você não deseja má sorte, lógico que você quer boa sorte. Eu desejo uma ótima sorte a vocês. É, vai dar tudo certo. Vocês vão sair daí com a vaga na universidade que vocês querem, né? No caso aqui a Unesp, para que nós sejamos companheiros aí de universidade. Gente, desejo tudo de bom. É lógico que esses 3 temas aí vão cair, gente. É muito difícil não cair. Estudem eles, né? Se vocês querem estudar um pouco de sistemas humanos ali, recomendo o sistema cardiovascular, recomendo o sistema respiratório, né? Recomendo ali o sistema reprodutivo. Mas esses 3 temas ali que eu trouxe para vocês ali, e um adentro ali, que é taxonomia, gente, é muito provável que caia. Na parte de biologia humana, é isso que eu recomendo a vocês. Qualquer coisa, tem meu WhatsApp lá no grupo de biologia, é só entrar, mandar uma mensagem que a gente responde assim que estiver disponível. Gente, muito obrigado por comparecer aí esse ano. E é isso, gente. Qualquer coisa é só mandar mensagem.